Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mahara Bortolotti aqui, bem-vindos a mais uma videoaula surpresa, né? Que é as videoaulas bônus da nossa super apostila de bolos caseiros da vovó com Mahara Bortolotti. E nessa videoaula surpresa eu vou ensinar vocês a fazer o bolo caseiro lá da nossa apostila Dois Amores, tá? Tem a receitinha lá em passo a passo, mas muitas pessoas me pediram, né, que uma das videoaulas bônus fosse ensinando como fazer essa divisão dentro da forma para que metade da massa saia branca e metade da massa de chocolate, tá? Então vamos fazer a receita. Os ingredientes vocês já têm o passo a passo na nossa apostila. Então eu começo acrescentando os ovos. A receita que eu uso é a nossa receita tradicional base branca de baunilha. Ovos, açúcar, e a nossa margarina gelada. Lembrando também que pode ser em temperatura ambiente, né? Mas é que gelada eu tenho a impressão, né? Com toda a minha experiência e vezes que eu já fiz, que ela rende mais, né? É como se a massa ela crescesse mais quando eu utilizo a margarina gelada. Então, colocado esses três primeiros ingredientes na nossa batedeira, eu vou baixar minha batedeira, vou utilizar esse aqui, tá? Que é tipo fouet, o batedor de ganchinho assim. E vou bater em velocidade alta até que esses ingredientes dobrem de volume, tá? Se você não tiver uma batedeira dessa planetária, você pode utilizar sem problema nenhum a sua batedeira simples que você tem em casa. Aquelas com os dois ganchinhos também vai dar super certo, tá? Pode ser que não dobre tanto de volume, tá? Daí você vai precisar cuidar a quantidade de ovos que você tá colocando, tá? E também a marca da margarina que você tá utilizando. Geralmente é aquelas que tem 80% de lipídios, tá? Geralmente é a Qualy, Doriana que tem, tá? Então cuidado também com a marca da margarina, combinado? Então eu vou bater em velocidade alta até que dobre de volume esses ingredientes. Depois a gente volta. Bom, pessoal, terminei essa primeira parte da massa. Vira um creme. Às vezes vira um creme branco e às vezes um creme amarelinho. Geralmente isso é por conta da cor do ovo que você utilizar, tá? Ó, o meu ficou assim, ó, mais branquinho, tá? Então, feita essa primeira parte, se nessa parte a sua massa ficou ainda molinha, siga em frente, tá? Siga fazendo tudo que eu vou continuar fazendo. Agora é o momento de adicionar o leite, tá? 200 ml de leite. E vou colocar também uma colher de sopa de baunilha, de essência de baunilha. Colher de sopa de essência de baunilha. Ui. Lembrando que a baunilha, a essência de baunilha, ela é opcional, tá? A nossa massa, ela não costuma ficar com cheiro de ovo, porque essa primeira parte a gente bate muito bem os ovos. Então, ele incorpora legal no açúcar e na margarina. Então, não fica com cheiro de ovos, nem gosto de ovos, tá? Mas igual a gente coloca a essência de baunilha para aromatizar a nossa massa, né? Para dar um cheiro legal na nossa massa. Então, eu coloquei mais essa parte aqui, né? Leite e essência de baunilha. Vou bater novamente em velocidade alta, só até que o leite se misture com a nossa massa, tá? Vai dar mais uns 2 minutinhos só, nem isso. Então, eu vou bater e volto com vocês. Pronto, pessoal. Esse momento da nossa massa é aquele momento que a gente jura, vocês vão jurar que a massa deu errado, tá? Mas a massa deu super certo, que vai ficar com aspecto de talhada a massa, tá? Mas é normal, porque a gente entrou com leite e a margarina gelada, então um contra o outro dá esse efeito, parece que a nossa massa talhou. Siga em frente que tá tudo certo. Agora é o momento de adicionar a farinha, tá? 420 gramas de farinha, vou adicionando aos poucos. Para essa minha massa não precisa peneirar a farinha. Para misturar eu utilizo um fouet. Se você não tiver um fouet, pode ser uma colher grande, não tem problema nenhum. Então vamos lá. Eu vou adicionar também agora junto aqui com a farinha
uma colher de sopa de fermento. Se você for utilizar uma farinha que já tem fermento, aí você não precisa adicionar essa colher de sopa de fermento, tá? Mas como eu estou utilizando farinha normal de trigo, eu vou colocar. Geralmente as tampinhas já servem como uma medição, né, da colher de sopa, a gente se basear a quantidade para que vai equivaler uma colher de sopa. Então, vou colocar aqui. Isso. Coloquei o fermento. Me sujei toda. Vou me limpar aqui. Sempre mantendo a bancada de vocês limpa. Eu sempre falo isso em todos os meus cursos, em todas as videoaulas. E vamos seguir misturando aqui. Eu tô fazendo aqui a receita inteira da minha massa base branca. Mas lá na apostila eu fiz metade, porque a gente vai usar metade da massa de chocolate e metade da massa branca, né? Porém aqui eu vou apenas separar metade da massa e vou acrescentar um cacau e vou bater mais um pouquinho na batedeira. Mas lá tem certinhas medidas para metade da receita de cada uma, tá? Aí você vai poder fazer mais certinho. A quantidade certinha para fazer 2 formas de massa. Lembrem dessa parte aqui, da massa base branca, que eu quero que esses ingredientes se misturem bem, porque ela é uma massa que fica pesada. Agora, então, é aquele momento que eu vou trocar aqui de batedor. Se você não tiver outro batedor, você pode dar sequência com este, tá? Mas eu vou trocar para este aqui, porque a minha massa ficou um pouco pesada. Esse é o momento que a massa fica um pouco pesada. E eu vou bater por mais 10 segundos. Esses 10 segundos é só para que esses ingredientes se misturem por completo, tá? Vai ser 10 segundos, não vai interferir em nada, porque eu já coloquei o fermento. Porque o fermento, ele entra em ação mesmo só quando ele atinge 50 graus. E essa temperatura a gente só atinge quando a massa tá lá dentro do forno, combinado? Então eu vou baixar aqui, vou bater por 10 segundos. Em velocidade alta. E já volto para conversar com vocês. Bati por 10 segundos. A massa fica mais homogênea. E agora eu tô aqui com um outro bowl, que é esses recipientes redondinhos, né? Vou deixar esse... Vou tirar só para tirar aqui um pouco do excesso de massa que ficou aqui. Mas eu vou deixar aqui porque a gente vai usar ele mais uma vez ainda. Tá? Lembrando, tudo que é diferente e bonito dá mais trabalho, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou separar essa massa ao meio, eu vou dividir essa massa, tá? Então, eu vou pegar metade da massa e vou colocar aqui, metade da massa branquinha eu vou colocar aqui dentro. E a outra metade eu vou fazer virar de chocolate, que daí eu vou acrescentar um pouco de cacau e vou bater mais um pouquinho, né? Só para misturar, tá? Então, eu vou colocar aqui a nossa massa base branca. Maravilhosa essa massa, pode ser feita qualquer massa, tá, gente? Você já tem isso lá na apostila, já tem essa informação, que essa massa aqui, ela pode virar qualquer massa. É um presente essa massa, tenho entregado essa receita para vocês. Exatamente como eu faço aqui na videoaula, é exatamente como tá escrito em passo a passo lá na apostila, tá, depois. Então, aqui já tirei aqui uma boa quantidade de massa branca. Acho que já tirei a metade. Essa massa aqui, dessa maneira, ela vai render quase 3 formas dessas de 17 por 8. Que é essas daqui, que eu já deixei untadinha aqui com um desmoldante. Deixei 2 aqui. E agora eu volto com a nossa massa base branca pra cá, porque eu vou colocar um pouco de cacau aqui. Eu tenho aqui cacau 50% e cacau 100%, tá? Lá na receita da apostila tá cacau 50%, tá? Eu vou colocar uma colher de sopa de cacau 50%. E vou colocar também uma colher de sopa bem rasinha de cacau 100%. Por quê? Eu quero que a massa fique um pouco mais escurinha do que o normal.
Mas ela com a cor da massa de chocolate já fica legal, já fica diferente, já dá o contraste do branco no marrom, tá? Mas eu quero um pouquinho mais escurinha, então vou botar uma colher rasinha de cacau 100%. Não coloque muito cacau 100%, porque ele resseca muito a massa, tá? Ele é mais forte, então ele acaba ressecando um pouco a nossa massa. Então agora eu vou baixar aqui e vou misturar devagarinho, só para misturar o cacau com a nossa massa base branca. Coloquei aqui então, gente, o nosso cacau. Quero dar uma dica para vocês também. Se vocês querem uma massa mas bem preta, para dar o contraste, vocês podem utilizar, ao invés do cacau 100% e do cacau 50%, vocês podem utilizar o cacau black, tá? Vocês vão encontrar ele exatamente por esse nome. Eu quero o cacau black, tá? Porque não existe substituto. Aquele caixinha alcalina, cacau 100% não é o cacau black, tá? O black, ele só existe ele, ok? Mas, como eu disse para vocês, a receita pode ser feita perfeitamente com cacau 50%, 70%, sem problema. Agora tá dividida aqui a nossa massa de chocolate. Ficou saborizada com chocolate. Deixa eu tirar aqui. E aí eu vou voltar agora com a câmera bem pertinho, para que vocês possam acompanhar a montagem desse bolo, que é bem fácil, mas muitas pessoas não conseguem fazer, não sabem fazer ainda, tá, gente? Então, eu vou pausar agora aqui e volto com a câmera bem pertinho para mostrar para vocês. Pessoal, voltando aqui então bem de pertinho, a minha forma já está untada com desmoldante, mas se você preferir pode untar naturalmente, tá? Passando a manteiga ou a margarina e depois colocando a farinha, tá? Ou se preferir também, pode utilizar só o papel manteiga no fundo, mas se tratando de bolo caseiro, as formas assim com furo no meio, eu não indico muito, tá? Indico mais o desmoldante ou a maneira tradicional, né, que é enfarinhando. Então tá aqui, olha a nossa massa de chocolate, que eu só coloquei o cacau, virou de chocolate, e a branca. Agora, eu vou colocar a forma aqui certinho para vocês poderem acompanhar. E eu vou colocando, como a nossa massa é bem firme, não vai correr o risco de uma massa invadir o espaço da outra, eu vou acrescentando aqui nesse lado a branca e nesse de chocolate, tá? E vocês vão acompanhando. E vou colocando um pouquinho de cada uma até que fique bem certinha. Eu vou medindo mais ou menos ali onde é que dá a metade dessa forma. E vou colocando no espacinho, bem direitinho também, não deixa de ser um trabalho manual. Coloquei um pouquinho de branca, agora eu vou colocar desse lado um pouquinho da preta. Não ficou muito escura, mas vocês podem deixar ela mais escurinha se quiser. Mas assim já vai dar um contraste legal de cores, que vai ficar bem interessante. Eu vou preenchendo aqui a outra metadinha, aqui deste lado também. Depois que eu já tenho essa divisão bem certinha, um pouco de cada massa, aí eu vou só preenchendo. Com a branca agora, colocando bem ali, bem certinho ali no cantinho, ó. Aqui nesse cantinho também bem certinho. E vou colocando agora, preenchendo de massa, até ficar mais ou menos na metade da forma, mínima coisa pra cima. Tá? Não encham muito a forma, porque a massa ela precisa de espaço para crescer. E às vezes, muitas vezes, aquela rachadura que dá em cima do bolo é porque a gente colocou ou massa demais na forma, daí não teve espaço para ela se desenvolver e crescer, ou é porque a gente ligou por muito tempo o dourador do nosso forno, tá? Então aqui coloquei. Vou colocar um pouquinho mais de massa branca, senão vai ficar mais alto. Coloquei. Eu vou fazer duas massas, então, dessa daqui. Mas, se você quiser bolos caseiros um pouco mais baixinhos, vai render 3 formas de 17 por 8. Ou duas
de 22 baixinhos ou uma só de 24, tá? Dou uma batidinha para ver se ficou bem retinha a minha massa. Vou botar um pouquinho mais de chocolate. E vou ajeitando com a própria espátula, não tem mistério. Ó, gente, aqui já tem uma, ó. Então, ficou assim, meio a meio, metade branco, metade preto, tá? Eu vou fazer a mesma coisa agora na outra forma, que eu já deixei também untada com desmoldante. Essa massa também não tem problema se ela ficar esperando, por exemplo, tem gente que tem um forno que não cabe, né, 2 formas ou 3 formas. Se é o seu caso, não se preocupe, essa massa ela pode ficar esperando enquanto o seu bolo assa, tá? Enquanto o seu primeiro bolo assa, ela vai ficar esperando. É bem fácil de fazer, é bem rapidinho. Esse é um bolo que, se você fizer até mais forte o chocolate, nem vai precisar, de repente, você colocar cobertura, ele já fica bonito assim, tá? Mas eu vou colocar cobertura, vou finalizar ele com cobertura para vocês, para mostrar também como é que vocês podem estar fazendo. Pessoal, voltando aqui, terminando de preencher a segunda forma. Como eu falei para vocês, ó, deu bem certinho o rapeio branco, o preto também, só sobrou um pouquinho na minha batedeira. E se fossem bolos caseiros mais baixinhos, ia render com certeza mais uma forma, tá? Esse aqui ainda vai ficar mais alto que esse aqui. Dou uma batidinha para tirar o ar, tá? Para não criar aquelas bolinhas. E vou levar no meu forno pré-aquecido em 180 graus, tá? Se seu forno for muito fraquinho, pode pré-aquecer ele em 190, ou se for muito forte, em 170. E vou deixar lá assando entre 45 a 55 minutos, ok? Então, vou levar lá. Se você achar necessário, nos últimos 5 minutinhos, pode ligar o dourador. Mas no caso deste bolo, eu não vou ligar, porque eu quero que fique bem o contraste do branco com uma cor de chocolate. Combinado? Depois eu volto para mostrar o resultado para vocês e para a gente colocar a cobertura neste bolo caseiro de 2 amores. Pessoal, voltando aqui então com a nossa videoaula do nosso bolo caseiro de 2 amores, tá? As nossas massinhas já assaram. Olha como fica crescida. Lembra que eu falei que ia ficar mais alto que o outro? Olha esse aqui, como ficou alto. Olha, também ficou alto. Isso é o que eu falo para vocês, caso vocês queiram que renda uma forma a mais de 17 por 8, tá? Daí você vai ter bolos caseiros, pouquíssima coisa menorzinha que esse aqui, mas mínima coisa. Aí você vai ter 3 massas, tá? Porque essa daqui ficou muito alta, ó, bem alta mesmo. Tá? Então agora eu vou aproximar a câmera para mostrar mais de pertinho para vocês a parte da gente colocar a cobertura nesse bolo de 2 amores, igual tá lá na foto da nossa apostila de bolos caseiros. Vamos lá? Ó, pessoal, voltando para mostrar bem de pertinho a nossa massa, essa daqui foi a que ficou mais alta. Olha a nossa massa que maravilhosa. Ela fica assim, metade branca, metade preta. Vou pegar a mais baixinha. Ó, essa aqui ficou um pouco mais baixinha. Metade branca, metade chocolate. Lembrem que eu falei com vocês e dei mais uma dica. Caso queiram essa parte mais escura, para dar mais contraste, podem utilizar o cacau black, tá? Então, eu vou fazer com esse mais baixinho, tá? Vou te desenformar. Já tá soltinho da forma porque eu usei o desmoldante. Olha. Vou colocar aqui. Gente, é uma massa bem fofinha. O ideal também, outra dica que eu já deixo para vocês, é que vocês façam essa massa de manhã, por exemplo, e coloquem a cobertura à tarde. Aí vocês vão colocar ela em embalagem fechada, né? E ela, ao esfriar, ao chegar a uma temperatura ambiente, ela vai criar mais estrutura, aguentando mais peso de cobertura também, tá? Porque agora, ó, eu vou fazer a montagem para mostrar para vocês, mas olha como ela tá fofa. Fofa em exagero, né? Ó, eu já tô aqui com a minha cobertura e agora com a própria bundinha da colher eu vou fazendo a parte de cima, então, do nosso bolo caseiro. Metade eu vou fazer com o nosso brigadeiro, eu coloco assim com a colher um esparramadinho compridinho e depois com a própria colher eu venho e faço assim. Ó, venho, coloco um compridinho.
Só coloco assim a cobertura e com a própria colher eu venho e puxo para baixo. Estão conseguindo acompanhar bem direitinho? Coloco um compridinho assim de cobertura, um punhadinho, e com a própria colher eu venho, ó. Aí ficando marcadinho em cima, levemente. Se a sua cobertura estiver mais firme, vai ficar mais. Se tiver mais molinha, vai ficar menos. Ó, puxo levemente. Ó, com a bundinha da colher. Um punhadinho. A nossa cobertura feita com cacau 50% ficou um chocolate bem clarinho. Se você quiser mais escuro, é a mesma coisa. Pode usar um cacau mais forte. Pode colocar um pouco mais de cacau, se preferir. Esse bolo também você pode finalizar ele com raspas de chocolate em cima, se você quiser. Ó. Ó, coloquei a metade da parte preta. Agora eu vou para branca, nosso brigadeiro branco. Misturar ele aqui. Mesma coisa, com a bunda da colher eu vou colocar um punhadinho de brigadeiro branco e puxo com a colher. Mesma coisa. Um punhadinho e puxo com a colher. Você pode colocar cobertura também no furinho do bolo. Seu cliente vai te agradecer por isso, com certeza. Se você quiser que escorra mais, você coloca mais cobertura até a ponta, tá? Igual vai entrando um pouquinho de cobertura no buraquinho do bolo. Isso é uma coisa que agrada muito o nosso cliente. Ó, gente, esse aqui já tá coberto. Esse lado ficou mais escorridinho, o branco ficou menos. Mas se eu quiser que ele escorra, eu coloco um pouquinho mais. Ó, gente, essa é a montagem bem básica, bem fácil do bolo caseiro de 2 amores, tá? É assim que eu gosto de fazer esse tipo de bolo. Às vezes eu posso colocar um pouquinho de granulado preto deste lado, um pouquinho de granulado branco deste lado para finalizar, ou umas raspinhas de chocolate, vai ficar até mais interessante, tá? Mas o que chama mesmo a atenção nas redes sociais é o brigadeiro puro em cima dos bolos, tá? O que vocês acharam? Tá, gente? Então, esse é o nosso bolo caseiro de 2 amores. O que eu queria mais era ensinar a vocês como colocar a massa dentro da forma, que muitas pessoas me pediram, muitas alunas me pediram, porque a parte da cobertura até é uma coisa mais pessoal. Tem gente que vai preferir cobrir todo de chocolate, tem gente que vai preferir cobrir todo com chocolate branco, brigadeiro branco, ou tem gente que vai preferir trabalhar até com bico em cima. Então, vai depender muito de cada um de vocês, tá? Mas esse aqui então foi a nossa videoaula do bolo de 2 amores. Eu vou voltar a câmera para me despedir de vocês. Pessoal, então, para finalizar a nossa videoaula, eu quero deixar um beijo para vocês. Obrigada por ter assistido a nossa super videoaula surpresa do bolo caseiro de 2 amores, tá? Aqui eu tenho outra massa, depois também vou decorar do mesmo jeito desta. As coberturas você pode guardar na geladeira, se quiser, sempre bem cobertas, né? Encostando na cobertura o plástico filme e ainda, de preferência, num pote com tampa também. Assim vai evitar de cristalizar a sua cobertura e vai durar mais tempo, até mais ou menos 1 semana na geladeira. Depois, na hora de utilizar, você pode estar aquecendo ela, misturando bem, até com um fouet pequeno para que não fique gruminhos, né? Porque cria aquela película por cima. Você pode ou tirar a película ou bater bem com um fouet, que a cobertura volta uma textura lisinha novamente, tá? Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima videoaula. Outra coisa importante, antes de encerrar, esse bolo aqui tem durabilidade de 4 dias dentro da embalagem fechada, tá? Vai ficar como novinho. Na geladeira não indico você colocar, porque foi uma massa à base de manteiga e margarina, né?
à base de margarina, então ela resseca com mais facilidade dentro da geladeira, tá? Então, esse daqui eu indico em temperatura ambiente, por até 4 dias você pode falar para o seu cliente, combinado mesmo com a cobertura. Agora sim, um grande beijo e até a nossa próxima videoaula.